Mucuyu, Motumbá, Corofé, Axé, é com grande alegria, com grande satisfação que mais uma vez chegamos na Rede Mundial de Computadores, no blog Espiritualidade e Ciência, com a finalidade de discutir as religiões afro-brasileiras. E nós vimos discutindo as religiões afro-brasileiras, e dentro das religiões afro-brasileiras, nós podemos discutir algo de uma importância capital. Claro que não temos a pretensão de esgotar o assunto, muito pelo contrário, nós estamos apenas dando uma parte sintética do que representa essas religiões afro-brasileiras. Interessante, né? Religiões afro-brasileiras. Não é uma, são várias, mas todas elas têm em comum a ascendência, ou seja, todas elas herdaram, todas elas receberam braços, né, das religiões africanas, propriamente dita, dos troncos sudaneses, bantos, os sudaneses mais o Queto e o Jeje, chamado Jeje Nagô, e os bantos, principalmente o Muxicongo, Angola e Congo. Mas, como eu disse, um dos braços, porque também tem o braço indo-europeu e tem o braço indígena. Não podemos negar o orixá brasileiro, entre aspas, o caboclo, que nas maiores, praticamente em todas as religiões afro-brasileiras, inclusive no culto de nação, que não nos seus ilês principais, mas sempre tem uma festa para caboclo, em primeira instância lúdica, e depois se tornou importante porque o caboclo, as pessoas têm a oportunidade de entrar em contato com ele e com o orixá, a qual nós respeitamos muito, né? Nós conjugamos toda a coletividade do sangue, mas ele dramatiza tudo aquilo, reinterpreta, reatualiza toda a dinâmica, toda a concepção cosmogônica e de concepção do mundo africano, abrasileirado, o americanizado, e o caboclo vem, além de tudo isso, trazer as resoluções básicas, fundamentais dos problemas que atormentam as pessoas, os problemas sociais e os problemas espirituais. Então, aqui nós, quando falamos de religiões afro-brasileiras, nós falamos desse complexo, esse campo de estudo, esse campo religioso, da experiência religiosa mágica, não pode afastar o aspecto mágico da religião afro-brasileira, e é disso que nós queríamos falar, e estamos falando. E só para relembrar que nós dividimos o espaço do objeto do nosso estudo, dividimos em 4 espaços, né? Em 4 espaços. E esses espaços aqui, em subconjuntos, 2 subconjuntos maiores, que seriam um espaço, vou pôr aqui o SN, né? Espaço sobrenatural, e o espaço natural. O espaço sobrenatural representado pelo poder estruturante do universo, que seriam os orixás, vamos escrever como escreve em Urubá, manifesto no espaço natural através da natureza, do natura naturantes, né? Vamos colocar a natureza aqui. Essa natureza basicamente é o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, que é a base fundamental dos meios de apresentação e simbólicos do axé. E nós já falamos, né, do axé, da existência do Iuá e da finalidade de tudo isso que é babado. Muito bem. Se nós temos o orixá se manifestando na natureza, no mineral, no vegetal, no animal, nós também temos a natureza do homem, o Homo sapiens, né? Antigamente chamado Homo sapiens, sapiens. O que difere o homem do animal é que o homem, pelo menos presume-se, né? Que ele diz que sabe. Pelo menos ele fala que sabe. Nós estamos aqui falando que sabemos. O bicho não fala. É inato nele certas coisas, né? Nós não precisamos, pelo menos, em interesse dele. Agora, esse homem, quando ele vai para o outro lado da existência, ou seja, vai para o lado sobrenatural, ele é chamado de ancestral, né? Ou simplesmente Egum, ou aqueles senhores que representam um clã, que representam uma linhagem espiritual, são chamados de Essá ou Babai. Não vem, a pessoa já vem falar, aquelas pessoas que gostam de explorar
os problemas de gênero, dizer que eu sou contra a mulher. Não fui eu que inventei que a mulher não pode ser, não é cultuada como egum. Não fui eu que... Mas a mulher é cultuada com outras coisas que nós vamos ver. Na sociedade, ele é uma coisa muito importante. Interessante, nós estamos aqui com pessoas que conhecem o santo, mas que isso, pessoas da academia. E é comum nós falarmos que nós, seres humanos, precisamos nos adaptar ao ambiente natural, ao ambiente social e, como alguns falam, ao ambiente sobrenatural. Por quê? Como é que você fala no social, fala no natural, e você vai esquecer o imaginário das pessoas, que pode ser talvez a parte mais importante das pessoas, que dá sustentáculo, que dá substrato para elas, pessoas, conseguirem adaptar-se à natureza, adaptar-se ao mundo natural e ao mundo social. Então aqui nós usamos tudo isso daqui para tentar fazer com que as pessoas melhor se adaptem as religiões afro-brasileiras, no caso, melhor se adaptem ao seu espaço social. E nós não queremos aqui ser o ópio do povo, muito pelo contrário. As religiões afro-brasileiras, elas só não são marxistas, porque não pode falar que são marxistas, né? Mas as religiões afro-brasileiras dizem que tudo é possível. Quando você tem uma identidade principal, que faz a ligação entre os homens e os deuses, e vice-versa, que é o Exu, que ele transgride certas coisas, pelo menos nos aspectos sociais, em que ele diz para você que você é capaz de fazer as coisas, que você pode fazer as coisas, você pode alterar as coisas através dos efeitos mágicos dele. Certo? Ele está dizendo, então, que a sociedade tem as desigualdades e ele é contra essa desigualdade. E isso não é simplesmente por resistência, não. Por resistência de manutenção, por resistência do opressor comprimido, não. Isso já faz parte de um processo até cosmogenético, eu diria, não é? O cosmogônico. Mas muito bem, o que nós pretendemos com isso, na verdade? Chegar aqui e falar isso. É que na vez passada nós estamos falando de arquétipos, uma coisa muito contestada e que chega às raias da psiquiatria, por exemplo, né? Da psiquiatria. Chega aqui no inconsciente coletivo junguiano e outras coisas que muitas pessoas insistem em querer que os arquétipos dos orixás sejam as mesmas coisas do que os arquétipos junguianos. Tudo bem, nós podemos até, pelo processo analógico, pelo processo de similitude, nós podemos dizer, como há um respeito às diferenças, como há um diálogo interdisciplinar, nós podemos até tentar fazer essa adaptação. Mas é um processo de adaptação, não corresponde à realidade. Por exemplo, quando nós estamos falando de arquétipo, né? Arquétipo do afro-brasileiro, eu não posso deixar de entender o conceito de Ori, Bará, que é uma unidade inseparável, Ori como princípio de inteligência e consciência, e Bará como manifestação, né? Aquele é um manifesto, que pode ser manifestado naquilo que a gente chama Perê, e Ori, ao pé da letra, seria a cabeça, né? Mas é muito mais princípio inteligente, no caso também consciência, tá? É interessante que o do Ifá, o Turopã, que é do Turopom, como se pronuncia o Turopã, ele diz que Exu foi chamado por Ifá, na verdade é Fá porque é Jeje, eu estou falando aqui que diz que ele foi chamado por Fá porque ele disse assim, olha, eu fui consultar o Orumilá, e ele disse que eu precisava, para agradar o rei Metalofi, 3 vezes Olofi, Metalofi quer dizer que ele é 3 vezes rei, Meta é 3, e que eu precisava fazer com que minha mãe entregasse frutos redondos, porque o rei está desgostoso comigo.
O Exu falou, bom, tudo bem, o jeitinho dele, né? Chamado levado, ele falou, eu vou, só que eu quero um galo e algumas coisinhas que você me dá, tudo bem. Bom, ele pegou o opá dele, tem uma batidinha, tal, e já por efeitos mágicos, como ele é, chegou perto da mãe de Ifá, de Ifá. E ele disse, olha, estou aqui porque o seu filho morreu. E eu preciso que você vá comigo para fazer os funerais, essa coisa toda. Ah, ela chorou, mas como? Meu filho morreu, Ele falou, ele viu que tinha um bode ali, um bode de 12 chifres. Ele falou, eu gostaria, se eu levo você, se você me der esse bode de 12 chifres. Ele falou, não posso dar, porque isso não é meu, é da vida. Era de iluminar, né? Então tudo bem, então não leva. Ela falou, então tá bom. Eu lhe dou um bode de 12 chifres. Ele perguntou para o oráculo o que deveria fazer. Que deveria matá-lo, que deveria sacrificá-lo. Ele assim fez. Quando ele sacrificou, o sangue dele era fogo. Era inano. Fogo e passou tudo para o corpo de Exu isso. E o que tinha dito? Para que ele pegasse as vísceras, oferecesse as vísceras, comesse a carne, e que ele podia cozer a cabeça numa panela. E ele foi cozer a cabeça desse bode de 12 chifres na panela. E ele percebeu que ele deixou cozinhando, ele cozinha, e nada dessa cabeça ficar cozida. Ele falou, quer saber, eu vou jogar a água dela e vou levar essa cabeça a si mesmo. Só que uma coisa, nessa época, Exu também não tinha cabeça. Mas como é que ele enxergava? A cabeça é que ele tinha consciência, né? Procede de individualidade. No momento que ele pegou, foi levantar a panela encaixou-se justamente onde fica a cabeça de Exu. Por isso que a panela representa a cabeça com poder diretivo, né? Com poder de decisão das coisas. Muito bem, ele pegou isso, ficou contente, ficou satisfeito, comeu um bastão e pegou, bateu e voltou lá para Ifá. E trouxe a mãe dele, né? Trouxe a mãe para Ifá. A mãe falou, mas ele está vivo? Ah, mas que bom. Ifá falou, não, realmente, ele tinha que fazer assim, senão você não vinha, tal. E explicou para ela que ela precisava oferecer para o rei Metolofi alguns frutos redondos. E esses frutos redondos, vários deles, mas um era o principal, o mamão. E ela de fato fez, pegou um cesto e levou até Metolofi. E ele pegou justamente o mamão. Ele pegou o albergue, cortou o mamão ao meio da transversal, e ele viu os groás, né, que são as sementes. E ele se interessou. Quando ele se aproximou daquilo, aquilo também se colocou sobre o seu ombro e colocou sobre a sua cabeça. Ou seja, Metolofi também não tem cabeça. Naquele momento, olha só que interessante, naquele momento, ele falou, a bem-aventurada és, Metolofi falou, para não coisa não, para não, vós que sois a senhora de todas as cabeças, que permitiu que todas as cabeças se manifestassem. A partir de hoje, você será chamada de Taxonometo, a mãe que produz as cabeças. Você é Iaminã, aquela que permite a gestação, que permite a cabeça e o nascimento. Tanto é verdade que quando alguém vai parir, se tudo correr bem, sai a cabeça primeiro. Ori. Disso fica bem claro uma coisa, né? A relação panela-bode e a relação mamão
Obé, como símbolo de individualidade. Nascer se individualizar. Nascer de adquirir o Ori. Outro, junto com o Toropã, fala de Ori. Diz que houve um pequeno processo de rebeldia dos Irumalés, que são os orixás, né? Os Ebora juntos, pelo poder e pelo conhecimento com o Olodumare. Os muitos vocês falam do Olodumare, né? E Exu Enugibarijo, que fala por boca coletiva, ele se dirigiu ali e entregaram para ele, entregou a ele, que é um útero deslocado, né? Uma cabaça, não podemos esquecer que a panela também é uma cabaça verde. Entregaram a ele um obi, com 6 cotilédons. Existe errado esse obi. E ele disse assim: ó, você deixa na encruzilhada a noite toda. E depois os orixás, aqueles que conseguirem partir o obi, se eles conseguirem partir esse obi, eles receberão aquilo que eles estão pedindo. Eu vou partilhar com eles a minha sabedoria. E todos os orixás, na manhã seguinte, tentaram, de todas as formas, de todos os meios, tentaram partir esse obi. E não conseguiam partir o obi. O Ori, que era pequeno, mas gordinho, não tinha cabeça também. Ele foi consultar o oráculo, e o oráculo diz: você faz, você entrega para cada Odu a barra, ou seja, para cada Odu velho, os 16 Odu, desde Gil até o Fumete, você entregue 1000 cauris para cada um deles. Você vai ter 16.000 forças que vão ajudar você a quebrar o Obi. E você vai compartilhar com os demais orixás o poder de Olodumare. Ele não teve dúvida. Ele fez essa oferenda de 16.000 Obi, 16.000 cauris, que é bus. É claro que se nós fôssemos fazer essa oferenda, nós oferecemos 16 só, né? Dentro do ebó. E aí você só joga aqui o caurim para saber quais são o que acompanha aqui. Se for com o caurim, se for com os inquim, que são os coquinhos, e outras coisas que fogem das nossas coisas. Mas enfim, ele conseguiu partir. E adquiriu uma cabeça. Partir aqui em 6 partes e adquiriu uma cabeça. Aquilo, na verdade, era uma cabeça. E quando ele partiu, aquele mil só, né? Aquele urra de todos os orixás. Urra, você conseguiu! É urra mesmo, o pé da letra é urra, conseguiu! Etc. Mais uma vez, Ori conseguiu, através dos 6 cotilédones, do Obi, que é a erva que seria a fava, o fruto mais importante, e é o primeiro sempre, quando você vai louvar o seu Ori, através daquele rito, né? Pode ser duas coisas, né? Pode ser Bori ou Ebori, que deu Bori, né? Ou Bo, que é cobrir, louvar a cabeça, que era mais esse que ele estava fazendo. Ou no Bori, ou no Bori, a primeira coisa que você faz para alimentar a sua cabeça, o que é? É você dar o Obi, porque ele é o responsável, porque ele é um Ori deslocado, né? E esse Ori deslocado é interessante que você... Claro que esses mitos a gente até encontra hoje mais eles... Não é que o sacerdote que mexe com isso daqui, para nós aqui não importa o mito, né? Muito mais a dramatização disso no rito, né? Quando você dramatiza isso no rito, quando você é ritualizado. Quando você está mastigando a tala, a pimenta, a talé também, e você está pegando a força daquilo, põe o Obi na boca, e mastiga e coloca lá no passado da pessoa, coloca no futuro da pessoa, no Apalo Tum, no Apalo Si,
e no centro da pessoa, onde você coloca o Oxum, abrindo como se estivesse abrindo a cabeça dela, igual você abriu o ouvido. Você deve ter ouvido falar isso do Fari Fari, o Fari Fari, como é que você faz o barbeiro. O barbeiro que vai fazer. Vocês entendem por que a pessoa faz o corte na cabeça? Né? Não importa que a cura, ou outros nomes que nós possamos dar, é como se ele tivesse fendido a cabeça por causa desse Odu, que fala como a relação panela-bode, mas principalmente Mamão e Eubé, que representou o Mamão, que é, né? A Mamão aqui, né? O Mamão está ali assim, por exemplo, né? Você pode cortar assim, não, aqui. Vai ficar vira-aí, fica assim, né? Como se fosse uma... O que está dentro dele da semente são seres individualizados. Esses seres individualizados representam o Ori, né? Representam esse Ori. Então, nesse momento em que a gente está fendendo a nossa cabeça, está cortando a cabeça, é como se nós estivéssemos alimentando a nossa cabeça, ritualizando as coisas do mito, ou seja, as coisas espirituais, elas têm que entrar na cabeça física da pessoa, na cabeça física, no Oriaê, e quando você corta, quando você faz a cura, é como se você estivesse colocando lá no Orinu, que vai se corresponder ao Oriunu, que é através do Ibá Ori, a cabaça ali que você põe todos os alimentos lá e põe na cabeça do indivíduo, uma relacionada com o mundo sobrenatural, é duplo, né? Nós temos duas, é duplo, né? O mundo sobrenatural e o mundo natural. Ou seja, tudo que acontece no sobrenatural tem o seu duplo aqui no mundo natural. E isso revertido para lá, pelo fenômeno da nascimento e morte aqui, né? É o nascimento e a morte, né? Enfim, esses dois mitos que se traduzem em rituais, podem ser traduzidos em rituais, eles conseguem explicar. Vou apagar aqui, porque isso aqui nós já temos, né, nas outras. Tudo isso aqui praticamente eu repeti. De outro modo, veja, isso aqui eu deveria falar, isso aqui dá para a gente discutir uns 100 anos. Dá para discutir uns 100 anos isso aqui. Nós estamos discutindo assim, um passando, mas de vivência sacerdotal, experiência. É uma experiência que eu nem entrei muito aqui em coisas de fundamentos da ação ritualística, mas para as pessoas observarem de que o fundamento das religiões afro-brasileiras, assim como de outras demais religiões, eles procuram realmente realinhar o indivíduo com uma unidade consciencial tal que ele tenha um conjunto de vibrações chamado identidade. E essa identidade permite, faz com que ele não fique fendido, não tenha processos esquizofrenogênicos, né? Esquizofrenogênicos, desculpe. Ou seja, que ele não se parta, a identidade e a personalidade dele não fique fragmentária. Ao contrário, nós acreditamos que fazer o Buri, louvar a cabeça, e existem mitos que dizem isso, o Ori, primitivamente, é um orixá mais velho. E o que Ori não permite, nenhum outro orixá permite. Por isso que qualquer ritual que nós fazemos, ou na iniciação, ou por qualquer outro fator, mas que há a necessidade de uma atuação direta do sacerdote sobre a cabeça do indivíduo, se louva o Ori primeiro. E o que o Ori não quer, não adianta nem o orixá querer, porque todos nós sabemos que antes de qualquer coisa você dá comida para a sua cabeça.
que levou muita gente a falar do Bori. Bori. Como Ebori, né? Ebó, Bori. Ao pé da letra, dá sacrifício para a cabeça, que também não é mentira. Mas o maior sacrifício para a cabeça nós temos qual é mesmo? Qualquer alimento que você venha dar e que o jogo pede para você dar. Mas o primeiro é o bio. Pelos motivos aludidos. Fala, mas o Orobô tá, o Orobô vai servir para uma outra coisa. Eu tenho um Ori, que eu vou dizer aqui que pode ser a minha consciência, né? Consciência. Aqui nós logo lembramos mente, né? E a mente que não mente, ela também tem um aspecto de inconsciência, que aqui nós carregamos toda a nossa valência de ancestralidade, que nós não podemos mensurar uma coisa com a outra. O inconsciente praticamente você não mensura. Antes desse, com o Ori, vem junto o Emi, que está relacionado com a alma, ou coração, né? Coração. Que é o corpo propriamente dito. Essas duas coisas aqui constituem o Aperê. O Aperê, que as pessoas às vezes não conseguem entender o que é Aperê. Aperê é assento. Então, quando o Ori conseguiu o assento dele, ele em conjunto, né? Por isso que a gente fala que ele tem uma constituição separada. Ele teve o Pará. Também vem de Obá, Pará, rei do corpo. O que é rei do corpo para nós? Vou até assim mesmo, né? Exu. Princípio básico dinâmico. Princípio que carrega. É ele mesmo, processo dinâmico da comunicação, mas basicamente é a unidade básica do Axé. Ele é o próprio Axé. Ele produz tudo isso. Eu estou dizendo aqui com vocês, para falarmos em arquétipo, em arquetipia, eu não posso deixar simplesmente, falando do Olori, que é o dono da cabeça da pessoa. Se a pessoa não fizer tudo isso, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não tratam isso aqui e já pensam no Oxá dela, né? No Oxá. O Oxá que é o meu Olori, né? O Guian, que muito fala Oxá, Guian. Oxá quer dizer Orixá. Guian só já é o nome do Orixá, né? Como Olufã também é o nome do Orixá. Só falar Oxá, Olufã. Oxá, não carece, né? Senão eu vou falar Orixá Ogum. Mas ele não fala, vai falar Ogum. Ou não? Ogum Nacaê, Ogum. Guari, Alabedé e outros, né? Onirê, enfim, outros. Então, o que vem acontecendo hoje é que algumas pessoas, e não era assim no passado, eles querem achar que houve um processo de antropomorfização, né? Que o Orixá se antropomorfizou. Agora, eu não sei o Orixá, mas sabendo a sabedoria dele, eu também faria o mesmo processo. Que homens iriam ouvir deuses? Se os deuses não se fizessem homens, vamos voltar ao contrário, né? Que os homens se fizerem deuses, eu acho que é o contrário, as pessoas apresentam como se fosse o contrário, né? Porque eles se fizeram homens. Não, mas foram os homens que fizeram isso. Não, eles tentaram fazer com que os homens gradativamente achassem que teriam determinados comportamentos por causa da influência do Orixá. E talvez isso seja verdade aonde? Quando nós venhamos pegar essa ancestralidade e os Orixás, óbvio, como seres estruturantes do universo, gradativamente fazem com que haja um processo o quê? Principalmente com a pessoa de identidade. A pessoa não perca a sua personalidade. Não perca a sua personalidade. Isso em qualquer ritual.
em todas as religiões afro-brasileiras, desde as religiões afro-brasileiras, né, como eu digo, aqui o culto de nação e aqui o kardecismo, né? Desde aquela coisa que se chama banda branca, né? É até difícil falar isso, né? Banda branca porque não por causa da banda preta, mas... E passando pelas várias umbandas, vou colocar assim, até chegar na penúltima aqui, que é o candomblé de caboclo, que já não é mais esse culto de nação e já não é mais umbanda também. É uma fusão inteligente do culto de nação, já com a influência do indígena. Ele não deixa de ter elementos fundamentais do culto de nação, porque tem os orixás, basicamente, e essa cultura, né, todo esse conhecimento, mas já tem a influência do caboclo. E todas as demais aqui, ó, mais ou menos, vão tendo, né, essa influência aqui abrâmica, do kardecismo, do cristianismo, e aqui já não abrâmica. Por isso que nós podemos falar das várias, entre aspas, né, várias umbandas, podemos dar esse nome, ou as várias religiões afro-brasileiras, passando por Toré, Xambaba, Bassuê, Tambor de Mina, Terecô, Jarei, todas as outras, né? Mas todas elas têm influência do... E isso dá uma característica, tá muito tremendo, foi muito pesado isso aqui. Isso aqui nessa hora aqui, ele é indigesto, né? Mas eles assistem no domingo à meia-noite, sai no ar, né? Sai no ar para eles. Esse aqui acho que é o vídeo, acho que é o centésimo vídeo que a gente faz esse ano, né? Das religiões afro-brasileiras. Esse é o centésimo que sai cedo. Mas falando dessas coisas aqui, a nossa finalidade aqui não é ficar discutindo, olha, mas o orixá tal, não sei o que, qual a comida deles, vai todo pai, toda mãe, você sabe. E se não vou ser eu que querer. Aqui não estamos querendo ensinar nada, estamos querendo discutir à luz da teologia e um braço dela, que é a própria experiência religiosa. Né? A teologia aqui na faculdade tem dois braços, através do saber religioso, que se coaduna com o saber acadêmico, e outra com a religião, que é através das crenças, da fé, principalmente do saber religioso, do saber ritualístico, do fazer ritualístico. Né? Então as duas coisas são importantes. Vai vir um texto junto com esse, em que nós daqui, ou seja, nós paramos aqui e explicamos e mostrando que não é sempre que todo Ogum é nervosinho, e todo Oxóssi é magrinho, né? Que não é bem assim, né? Que não é bem assim a coisa, né? Que fala que todo Ossangue tem propensão à homossexualidade, nada contra a homossexualidade, pelo contrário, tem nada contra. Mas as coisas não são quadradas assim. Né? O mundo não é quadrado assim. Tem algumas tendências, algumas coisas, né? O Nedé tem um jeito de ser todo janotinho, não é nada dessas coisas, né? Euguião é mulherengo, mentira, Xangô, então. As Oxum, todas carregadas de certas coisas infantis, né? As Inhaçã, as Oiá, melhor dizendo, todas sensuais, nervosas, aquela coisa toda. Isso não é mentira. Tudo que eu falei existe, mas não é o bambambam da história, né? Tem outras coisas atrás disso. Então nós estamos escrevendo muito lentamente sobre essas coisas, mas nós quisemos dar um suporte, lembrando de que aquele que foi escolhido pelo santo para ser iniciado, que pode até bolar, né? O cara que está lá vender, faz lá, escuta os toques ali, e de repente o cara, quando acontece isso, o santo bruto, a gente chama bolar, né? Mas ele foi escolhido pelo santo no processo de iniciação, então ele vai ter que passar por esses processos aqui, ó, de ajustar muito bem o olho dele. O emi aqui, minha gente, quando eu coloquei alma, é sopro pela letra, né?
Ori é respirar. É o que diferencia um ser vivo de um ser morto. Aí, não era um, né? Não era um. E o sacerdote e a sacerdotisa vão olhar muito isso, né? Porque isso aqui pode interferir profundamente no corpo da pessoa. Porque o Ori manifestou-se através do inimigo. Aqui a palavra Bará vem aqui, né? Que é o rei do corpo. Mas ele também é manifestação do Ori. E mostra a ascendência fundamental, a ligação fundamental do Ori como algo individualizado que saiu da massa, daquela massa informe ou da massa inferenciada, da própria matéria. A ligação de Ori com Exu, né? Que é um dos processos, que é o primeiro ser diferenciador, é o primeiro ser da individualidade. Nós éramos massa, né? O Orixá é massa. Isso é uma coisa importante. O Ori está ligado com a pessoa, o Orixá já está ligado com o coletivo, né? Mesmo que seja do indivíduo, mas é o coletivo. O Ori é um indivíduo. Qual é o indivíduo? Eu. O Ori é cada um de vocês. Cada um de nós, né? Então a gente precisa preparar bem o Ori para estudar Buri, para tudo estudar Buri. E disse que o Buri não se tem Buri sem Obi. Claro, vai ter pombo, vai ter tudo que você imaginar. Mas isso é fundamental, né? Fundamental para que a pessoa tenha um suporte para aguentar o quê? Os sucessivos transes. Não só do Orixá, mas os sucessivos transes da vida daquele que é cavalo de santo. Porque a sensibilidade dele é um pouco diferente das... Não melhor nem pior, é diferente. É por isso que a gente está com os balanganas para cá, que eu encontrei com um aqui, outro aqui, com os ileques no pescoço, mas principalmente com o santo na cabeça. Bem borizado, bem assentado. Mas eu sou das urbanas que não fala disso, mas fala assim. Podem fazer isso, ou fala de chakras, fala de não sei o quê, fala de... Eu estou pensando nisso. Não podemos esquecer que todas as religiões afro-brasileiras vieram basicamente, aqui já existia o elemento indígena, né? Trouxeram para cá, antes vou colocar aqui, os indo-europeus. Por quê? Você fala, por que você fala indo-europeus? Indo-europeus é colocar, né? O indo. Porque quando os europeus chegaram para cá, eles não vieram sozinhos, vieram muitos seres daquela região do oriental, mas basicamente, junto com os africanos também, por exemplo, os Fanti, Ashanti, os Hausás, eles que já eram islamizados, né? Não podemos esquecer isso. Já tinham passado por processo de islamização. E outros também eram, principalmente o pessoal do Chicongo, a maioria deles tinham passado pelo processo de catequese, né? Católica lá. Porque o pessoal pensa que começou aqui, isso não começou aqui, isso começou lá. Isso eu estou falando da África ocidental, né? Da África mais aqui do sul. Sul e norte, né? Bom, eu espero que isso aqui deu pra gente dar uma entendida de como é que funciona e como é que o sacerdote das religiões afro-brasileiras pensa o mundo. Porque pensar a cabeça é você ter um princípio de cosmovisão igual a maneira de que nós procuramos viver o mundo. Então, assim, numa aparência lúdica, né? Porque eu cheguei até lúdico. Nessa aparência lúdica, às vezes a gente consegue virar o mundo e mostrar como que é a visão das religiões afro-brasileiras. E eu espero, sinceramente, completar isso no texto dessa publicação, em que a gente vai falar definitivamente, dentro daquilo que nós falamos aqui, dentro do que nós expusemos, da nossa comunicação, tentar
e deixar claro como é o processo de arquetipia e como é que funciona essa arquetipia nas várias religiões afro-brasileiras. Hoje nós falamos muito mais desse aspecto aqui que está voltado, mais polarizado aqui para a doutrinação. Se fosse falar da Umbanda, falaria da Umbanda traçada, da Umbanda Molocô. Mas não podemos esquecer da Umbanda que também tem todas essas influências, né? Até aqui, só aqui que não tem, né? Aquela Umbanda de Itabranca, que é uma Umbanda de mesa. E as pessoas insistem em achar que a Umbanda é isso aqui, né? Umbanda é tudo isso, né? Esse processo todo aqui se chama umbanização, que é um aspecto contrário do que falava Nina Rodrigues e que também falava. Qual é o nome? Bastante. Hoje é bastante, perdão. Nina Rodrigues falava outras coisas. Eu também não gosto. Mas o Roger Bastide dizia isso, né? Que onde a Umbanda chegava, tirava a pureza. E nós estamos vivendo num país mestiço, vivendo num país em que prima pela diversidade e pela pluralidade, felizmente. Né? Mas aqui não tem misoginia, não tem. Pelo menos não deveria ter, né? Tem todos aqueles processos, xenofobia, deve ter tudo isso, mas falando nisso, nós queremos parabenizar a nossa presidente pelo seu discurso, que ela estava até então, né? A gente que estava tão acostumado com o nosso presidente, até cartas aqui a gente mandava, tanto de enaltecimento como de crítica. Então ela já tem uma chance de mandar, também enaltecendo lá na ONU, né? E o único ponto ruim é que os Estados Unidos se retiraram quando foi falar o Irã. Só a favor do Irã, não, mas acho que não deviam se retirar da mesa de discussão, né? Porque aí, quando você pensa em sair da mesa de discussão, você logo vem à mente a guerra. Né? Mas nós estamos falando aqui de Aláfia, de Eldara, pensando em Aláfia e Eldara. Muito grato por permitir que nós entrássemos na sua casa, na sua mente, e pudéssemos discutir as coisas do santo, e que ele, Santo Orixá, possa lhe abençoar, Buriô, para cobertá-lo, e por favor aceite mais uma vez as nossas sinceras vibrações de paz, luz e energias positivas. Mucuriú, Votumbá, com a fé, Axé.